Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês. É um assunto chato, mas que se faz muito necessário. Quando eu falo chato, é porque ele causa muita indignação. Nós vamos hoje refletir sobre feminicídio. Infelizmente, cada vez mais nós ficamos sabendo, através dos meios de comunicação, de casos de feminicídio, ou seja, de agressão de homens a mulheres e que levam até a morte. Todos os dias, um número enorme de casos tem acontecido. E o que é que está acontecendo? É que na maior parte das vezes, isso não dá em absolutamente nada. A mulher vai lá, faz a denúncia na delegacia, o homem, obviamente, fugiu e nada acontece, não é investigado. E aí o cara vai lá, faz de novo e termina dando cabo da vida da mulher. Por que ele faz isso? Porque ele se sente dono, proprietário da mulher. E ninguém, a não ser Deus, é proprietário de nós. Que Deus é o nosso Criador. E Deus não faz isso conosco. Então, queridos e queridas, todos nós, homens e mulheres, temos que fazer um pacto para acabar com isso, porque é inaceitável que ainda hoje, 2022, pessoas ajam como feras por não serem aceitas, por se acharem dominadores demais e vão lá e agridem as suas companheiras. E às vezes nem são companheiras, agridem mulheres pelo simples fato de serem mulheres. E se forem mulheres pobres e negras, pior ainda. Aí mesmo que a violência se torna maior. Nós, homens, temos muita força física. Nós fomos criados com muita força física porque é necessário, alguns trabalhos, principalmente trabalhos manuais, exige a necessidade de força física. Mas isso não nos dá o direito de sobrepujar aqueles que são mais fracos, que são as mulheres e as crianças. Nós temos que respeitar a todos, temos que usar a força para construir e não para destruir. Lá no Evangelho de Jesus, ele diz uma coisa que é muito significativa. É necessário que haja o escândalo, mas ai daquele que for motivo do escândalo. Ou seja, ainda é necessário que nós saibamos desse tipo de coisa, desse tipo de atrocidade, infelizmente, para que nós nos indignemos e sequer façamos isso, sequer passe na nossa mente fazer algo assim. Porém, aqueles que praticam têm que dar conta dos seus atos, têm que dar conta da justiça terrena e da justiça de Deus, porque é inaceitável isso. E como eu falei, todos nós, homens e mulheres, temos que fazer um pacto, porque nós somos formadores de pessoas, ou seja, nós temos filhos. Então nós temos que formar esses filhos para que eles sejam pessoas de bem, para que eles jamais pratiquem esse ato insidioso, para que eles sequer pensem um dia em agredir uma mulher. O diálogo é sempre o melhor caminho. E mais do que isso, o respeito. Nós temos que aprender a respeitar as pessoas, sejam elas quais forem, sejam quais forem as suas escolhas. Eu não sou obrigado a concordar com o que elas fazem, seja lá o que for, mas respeitar eu sou, porque da mesma forma que eu tenho que respeitar, eu também vou ser respeitado. Quando nós achamos normal e banal mulheres serem atacadas, serem agredidas, serem mortas por companheiros, por homens que se acham acima da lei, que se acham muito importantes, porque não podem receber um não, porque são rejeitados por essas mulheres, ou porque a mulher tem opinião própria, isso não é normal. Nós não podemos normalizar a violência contra as mulheres ou qualquer tipo de violência. Mas no caso da mulher, é ainda pior porque ela é mais frágil. Numa luta corporal entre um homem e uma mulher, certamente o homem
vai se sobrepujar a ela em função da sua força física, da sua compleição física. A altura média de uma mulher é 1,65. E, por exemplo, eu tenho 1,84. Uma mulher de 1,65 perto de mim é uma anã. Então, obviamente, se eu usar toda a minha força física, eu vou dominar essa mulher. Então, você tem que ter muito controle emocional e, mais do que isso, ter controle dos seus atos, saber que tudo tem consequência. Queridos e queridas, eu sei que é um assunto chato, é um assunto que tem muita gente que não gosta de falar porque acha que não é necessário, mas é muito, mas muito necessário. Nós não podemos todos os dias saber que mulheres estão sendo agredidas, que estão sendo mortas por conta de companheiros, de homens que se acham acima do normal, que se acham dominadores e por serem dominadores podem dispor da vida e do corpo do outro, no caso a mulher. Queridos e queridas, esse pacto tem que ser feito por todos nós. Essa indignação tem que ser de todos nós, porque enquanto nós não fizermos absolutamente nada, todos os dias mulheres serão mortas, serão agredidas e terão sequelas em função dessa agressão para o resto de suas vidas. E todos nós, aquele que age e aquele que é omisso, é responsável. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.